Clima, choveu forte em alguns pontos da cidade durante a tarde e INMET alerta para tempestade com ventos fortes. Queda do viaduto, obras de reconstrução devem começar em 10 dias. Imprudência, motorista sem carteira é flagrado transportando 16 pessoas em um carro na BR-040. Solidariedade, Brasília recebe mais uma edição de projeto que entrega doações a moradores de rua. E mais uma reportagem especial sobre o drama dos parentes de mulheres que foram assassinadas pelos companheiros. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. A Via Cruzes, que se tornou a obra de reconstrução do viaduto do Eixão, que caiu em fevereiro, parece que está chegando ao fim. O GDF prometeu reconstruir o local até o fim do ano. A empreiteira Via Engenharia terá 10 dias para iniciar as obras. A ordem de serviço foi assinada hoje. A data prevista para o início das obras é daqui a 10 dias. A Via Engenharia, empresa responsável pelo serviço, vai ter um prazo de 5 meses para concluir todo o trabalho. Mas a expectativa do governo é que o viaduto da Galeria dos Estados fique pronto até dezembro. Nós vamos batalhar todos os dias para que fique pronto logo até o final do ano. O valor da obra ficou orçado em quase 11 milhões de reais. O projeto do novo viaduto atende às exigências do IFAM e vai continuar com a mesma arquitetura prevista no planejamento de Brasília. Os serviços serão feitos durante todo o dia e também na madrugada. Os 7 pilares que sustentam o viaduto serão refeitos e o trecho que caiu vai ser reconstruído. O diretor do DR afirma que mesmo com a chegada do período da chuva, os trabalhos não vão ser comprometidos. A chuva, como eu expliquei a vocês, ela tem um impacto direto nas obras de terraplenagem, porque aí a gente precisa de um período para o material secar. Aquilo lá basicamente é concreto. Então não tem essa expectativa de paralisia devido às chuvas. O andamento das obras não deve prejudicar os pedestres que passam debaixo da galeria, nem o trânsito de carros pelo eixão. A ideia é que a obra vá avançando, mas sem interditar a passagem de pedestre, porque não tem como fazer outra passagem, né? O viaduto caiu no dia 6 de fevereiro deste ano. A estrutura desabou sobre carros e um restaurante na Galeria dos Estados. Por sorte, ninguém ficou ferido. É justamente sobre a reconstrução do viaduto do Eixão, o comentário de hoje é de Cláudio Humberto. Olha, o governo do Distrito Federal anuncia até com certa emoção que vai divulgar o cronograma da obra de reconstrução do viaduto da Galeria dos Estados. 7 meses. 7 meses depois, está lá aquele verdadeiro monumento à incapacidade do setor público e até da engenharia brasileira de resolver um problema desses rapidamente. Desde o desabamento, a gente tem insistido aqui para o GDF chamar os japoneses. E a gente não estava brincando, não. Nós citamos exemplos como da reconstrução em uma semana de uma rodovia destruída pelo tsunami, ou uma outra obra muito mais complexa do que o nosso viaduto em Fukuoka, ali no Japão. Eles também reconstruíram tudo em apenas 48 horas. Até agora, tem sido 7 meses de vergonha, de deboche em todo o país. E o pior é que a obra será realizada no retorno da temporada de chuvas. No DF, o setor público continua o mesmo, incapaz e imprevidente. Choveu forte em alguns pontos do DF hoje à tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um aviso de tempestade com grau de perigo potencial durante a tarde. A previsão é de que os ventos poderiam chegar a 60 quilômetros por hora. Por conta disso, houve queda de árvores. A pista entre o Guará e Núcleo Bandeirante ficou interditada nos 2 sentidos depois da queda de uma árvore. No hospital de Ceilândia, pacientes tiveram que lidar com alagamentos em algumas salas. Além disso, de acordo com a SEB, pelo menos 20 mil casas e comércios ficaram sem energia durante a tarde por conta do temporal em Águas Claras, Ceilândia e Taguatinga. Até quinta-feira tem possibilidade de mais chuva em áreas isoladas. A diretoria do Hospital de Ceilândia informou que uma equipe de engenharia está avaliando os danos causados no teto. Os pacientes que estavam internados nesses leitos já estão sendo transferidos para outras unidades.
E olha só que perigo, a Polícia Rodoviária Federal flagrou um carro na BR-040 com 17 pessoas, é isso mesmo. E as irregularidades não param por aí. O motorista não tinha carteira de habilitação e o carro estava em péssimo estado de conservação. Depois de uma consulta ao sistema do Detran, os agentes da PRF descobriram que o carro poderia ser usado apenas como sucata. O flagrante aconteceu depois de uma ronda da Polícia Rodoviária Federal perto de Santa Maria no fim da tarde de domingo. O motorista dirigia em alta velocidade e o carro chamou a atenção pelo mau estado de conservação. Entre as 17 pessoas que estavam no veículo, havia um bebê de 4 meses e 3 crianças no porta-malas. O carro foi levado para o depósito da PRF e o motorista vai responder a um termo circunstanciado de ocorrência na Justiça por dirigir em via pública gerando perigo de dano e sem carteira de habilitação. Choveu muito hoje em vários pontos do DF, como a gente viu, e vamos ver então como é que está o trânsito nesse momento pelas câmeras do DR. Primeiro, a gente vai ali para o Eixão Sul, sentido aeroporto, está bastante carregado o Eixão por lá, tanto o Eixão quanto o Eixinho, a gente está conseguindo ver também aqui na câmera. Muita paciência para os motoristas que estão por lá, era de se esperar que hoje o trânsito estaria ruim, né? Agora a gente vai para a EPNB ali, na altura do Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante, também está bastante carregado sentido Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Recanto das Emas. A câmera acabou de mudar de posição nesse exato momento, mas dá para ver que está bem carregado ali, sentido até BR-060. Agora a gente vai para a EPTG, ali na altura de Vicente Pires, e a EPTG está um pouco mais tranquila, os carros estão andando na velocidade da pista, movimento um pouco mais normal na EPTG nessa segunda-feira. E para finalizar o nosso giro, vamos para a BR-040. Olha só, na BR-040 também está bastante carregado o trânsito. Todo mundo tem que ter paciência nessa segunda-feira. Depois de tanta chuva era de se esperar. Então, paciência para evitar acidentes, viu, gente? E os traumas de um crime bárbaro. Os casos de feminicídio crescem de forma assustadora no Distrito Federal. Só este ano foram 21 casos registrados na capital do país, número 75% maior do que o registrado no mesmo período de 2017, quando ocorreram 12 casos. E como ficam as crianças ao presenciarem esses atos de violência? E os parentes dessas mulheres assassinadas, como estão vivendo? O repórter Rodrigo Miranda foi atrás dessas respostas. De janeiro a setembro deste ano, o Distrito Federal foi palco de 21 casos de feminicídio. Todos chocaram pela violência. Essas 21 mulheres tiveram a vida ceifada, mas deixaram aqui pessoas que as amavam bastante e que tentam seguir a vida diante do que aconteceu. Elas acordam chorando à noite, chamando a mãe dela, né? Mamãe, mamãe. Às vezes elas sonham assim: Janaína, tira esse pano de cima de mim, que é a mãe dela, né? Sempre ela falava que a mãe dela embrulhava ela, mandava a Janaína tirar. Ainda hoje ela fala assim, elas me chamam muito de noite: vovó, vovó, me ajuda. A Noemisa é a mãe da Janaína, que foi assassinada pelo ex-companheiro na frente das duas filhas, de 2 e 4 anos. 2 meses depois da tragédia, ela e o marido estão cuidando das netas, mas encarar os dias sem a presença da filha não tem sido fácil. Fica difícil pra gente ouvir, né, o que ela fala. Só não chora quem tem um coração de pedra. O pai da Janaína diz que poder olhar para a filha só pelas fotos chega a deixá-lo sem palavras e muito emocionado. Péssimo. Se chega naquele horário que ela chega, não está. E às vezes quando eu chego do serviço, que eu trabalho à noite, chega, ainda está aqui. Eu levava a menina no colégio com ela. E hoje, nada disso. Você que está em casa pode ter aquela sensação de que os casos de feminicídio estão cada vez mais frequentes no DF. E, infelizmente, estão mesmo. Neste ano, os registros desse crime aumentaram 75% em relação a 2017.
mais de 20 crianças ficaram órfãs. E em alguns desses casos, os filhos ainda presenciaram o assassinato da mãe. Um trauma que pode ser muito difícil de ser superado e pode trazer graves consequências para quem vivenciou isso de perto. É um trauma muito grave, um trauma muito difícil, um trauma que deixa uma marca muito profunda na experiência emocional de uma criança. Ela vai ter essa marca, ela vai reviver esse trauma. Isso pode levar crianças, dependendo da idade, a ter vários sintomas depressivos, sintomas do que a gente chama de enurese noturna, que é a criança ela fazer, repetidas vezes xixi na cama, a qualquer mudança no tom de voz do pai ou da mãe, ela já fica ansiosa, já fica nervosa, já começa a chorar. Muitas vezes as crianças se escondem atrás da porta, escondem debaixo da cama de medo, do que está acontecendo entre o pai e a mãe. Então são experiências que marcam e que afetam o estado emocional dos filhos, certamente. Assim como as filhas da Janaína, os filhos da Adriana também presenciaram esse crime. Hoje, os dois vivem com a avó. Maria das Graças dedica todas as forças para os netos, que agora são filhos também, e ainda tenta conviver com a saudade da filha. Tive 6 filhos, mas eu tenho orgulho de ter os meus filhos. Com eles agora eu tenho certeza que eu vou ter orgulho de ter eles como neto e filho, que eles agora eu sou vó e mãe deles. Adriana Castro Rosa Santos foi morta a tiros na porta da casa da mãe pelo marido dela, o sargento da Polícia Militar, Epaminondas Santos Silva. Ele não aceitava a separação e já havia feito ameaças antes de tirar a vida da mulher. Em seguida, Epaminondas ainda tirou a própria vida. O irmão de Adriana também foi afetado por tudo o que aconteceu. Todo dia, ele lembra daquele trágico 7 de agosto. A gente acaba revivendo aquele dia todos os dias, principalmente perto ali das 10 da manhã, que foi a hora do ocorrido. Então o fato de estar aqui diariamente, ver o local, você acaba uma hora ou outra revendo a cena e revivendo isso. Em muitos desses casos, antes de serem assassinadas, essas mulheres já haviam procurado a justiça. Algumas conseguiram medidas protetivas, mas que não foram o bastante para evitar uma tragédia. Outras sequer conseguiram a medida protetiva. Mas esse promotor de justiça acredita que ter apenas um papel em mãos não é mesmo suficiente. Por isso, é preciso investir em políticas públicas de monitoramento dessas mulheres. Isso passa pelos programas da Polícia Militar de monitoramento de visitas às mulheres em situações de violência doméstica, que devem ser expandidos para todas as circunscrições e hoje, infelizmente, não atendem todas as circunscrições. E também passa por uma postura pelo sistema de justiça de monitoramento, seja com ligações periódicas, seja com um contato dessa mulher, para ela ter a confiança de que ela está sendo apoiada e que, portanto, ela vai ter ajuda para sair da situação de violência. E apesar de conviverem com a dor, tanto a família da Janaína como a da Adriana fazem questão de manter viva a imagem das filhas, para que os filhos, que não terão a oportunidade de crescer ao lado das mães, possam lembrar de cada uma delas com orgulho. E todos os que tiveram de lidar de perto com o feminicídio têm um recado para quem hoje enfrenta um relacionamento abusivo. Peço para essa pessoa ter cuidado, quando estiver sofrendo alguma ameaça, procure logo um socorro, Porque... E quando der parte dessas pessoas assim, elas cumprem. Não volte atrás, como minha filha voltou 2 vezes. O amor não machuca. E fazer algo em nome do amor, algo brutal, não foi por amor.
Força para todas essas famílias. E em nota, o Tribunal de Justiça informou que o trabalho de acompanhamento às mulheres que sofrem violência doméstica no DF é realizado de forma estruturada pelo Núcleo Judicial da Mulher. Nos casos de feminicídio, quando há pedido nesse sentido, o magistrado entende necessário e encaminha para esse atendimento no Núcleo Judicial. Eleições. Veja agora a agenda dos candidatos ao GDF para a noite desta segunda-feira. A candidata Fátima Souza, do PSOL, não tem agenda de campanha para hoje. Rodrigo Hollenberg, do PSB, se reúne às 8h30 da noite com professores da área de Ciência e Tecnologia. Júlio Miragaia, do PT, faz transmissão ao vivo nas redes sociais às 8h30 da noite. O candidato do PSTU, Antônio Guiller, encerrou a agenda de campanha desta segunda-feira às 3h da tarde, depois de entrevista para uma emissora de televisão. A candidata Eliana Pedrosa, do PROS, se reúne com síndicos e lideranças do Sudoeste às 7h da noite e depois participa de outras reuniões no escritório político. O candidato do MDB, Ibanez Rocha, reservou o fim do dia para fazer reuniões internas. Rogério Rosso, do PSD, faz reunião sobre o plano de governo às 8h da noite. O candidato Alberto Fraga, do DEM, participa de encontro com mulheres às 8h30 da noite e depois se reúne com empresários e moradores do Gama. O general Paulo Chagas, do PRP, não tem agenda de campanha para esta segunda-feira. E Alexandre Guerra, do Novo, encerrou a agenda às 3h da tarde, depois de uma reunião interna. Os rodoviários e os metroviários ameaçam greve em uma semana caso as reivindicações não sejam atendidas. As informações com o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Vai ser um transtorno, hein? Oi, Juliana, boa noite para você. É isso, mais uma vez, né? Ameaça de paralisação e quem deve ser prejudicado? A população. Olha, metroviários, então, e rodoviários estão ameaçando paralisação, então, no próximo dia 24, caso o governo não ceda aí as negociações, né? Eles estão tentando aí essa negociação. Motoristas e cobradores querem, então, aumento de 7% nos salários. O motorista hoje ganha em torno de R$ 2.400, um cobrador cerca de R$ 1.200. Os metroviários, eles querem nomeação de cerca de 300 aprovados em concurso. Também querem a redução da jornada de trabalho. Bom, o que diz o governo? A Secretaria de Mobilidade diz que está acompanhando as negociações, está em contato com as categorias, mas até agora não há acordo. Vamos esperar e aguardar, né, Juliana? Expectativa para todo mundo. Obrigada, Cláudio. Boa noite. Vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento, promovido pela TV Band Brasília e Rádio Band News FM, vai ser no dia 6 de outubro, no Bosque do Sudoeste. É uma corrida para alertar sobre o câncer de mama. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site pinkforliferun.com.br, que aparece aí na tela. A seguir, Brasília recebe mais uma edição de projeto que entrega doações a moradores de rua. E você vê agora o trânsito no fim do eixão, continua bastante carregado. A gente volta já já.